E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, nós vamos dar uma olhada na questão do valor numérico de expressões algébricas. Na verdade, a álgebra, ela utiliza a letra. Essa letra, ela pode ser substituída por número. Na verdade, a função da álgebra justamente é montar fórmulas para que a gente possa substituir essas letras por números e depois calcular. Isso vai aparecer na física, na química e na própria matemática. Então, é a questão de resolução de expressões. Aqui nós temos um exercício que diz o seguinte: a numeração dos sapatos foi criada em 1324 na Inglaterra, no reinado de Eduardo II, tendo como unidade de medida um grão de cevada, que correspondia a 1/3 de polegada. Hoje, os métodos ou sistemas de numeração de calçado baseiam-se em outras unidades de medida, mas não há uniformidade de padrões em termos internacionais. Então é o seguinte: no Brasil, o número de sapatos está relacionado com o tamanho do pé, em centímetros, e é dado pela seguinte fórmula. Então, como é que a gente vai calcular o número do sapato que nós utilizamos? Com essa fórmula aqui. O que essa fórmula diz para nós? Que o N é o número do teu sapato. E o P, ele é o tamanho do teu pé em centímetros. Ou seja, tu coloca o tamanho do teu pé aqui em centímetros, multiplica por 5, soma 28 e depois divide por 4. E aí nós temos, então, o N, que é o número do sapato. Então, está aqui para nós as informações. Número do sapato e o tamanho do pé em centímetros. E aí, claro que nesse exercício vai passar o tamanho do pé de alguns e depois vai solicitar para que seja feito o de outros. Nós faremos do João aqui primeiro e depois vocês vão calcular esses outros aqui abaixo. Então, bem simples, vamos pegar aqui ó, do João, 12 centímetros. Como é que eu calculo o número do calçado que o João vai utilizar aqui no Brasil, pensando nessa fórmula? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos substituir o nosso P por 12 e vamos calcular. De que jeito? Ó, a gente vai fazer o seguinte, vai fazer 5 vezes o P, eu vou até colocar aqui abaixo. Então, o N vai ser igual a 5 vezes o P, que nesse caso é 12, mais 28. Depois que nós fizermos tudo isso, nós vamos dividir por 4. Então, dividido, vou colocar 2 pontos aqui. Dividido por 4. Ah, mas aqui tem uma barra gigantesca e o 4 está embaixo, aqui tu botou 2 pontos e o 4 em um parênteses. Sim, é a mesma coisa. Porque primeiro nós temos que resolver a parte superior aqui do denominador da fração, depois dividir por 4. Então, eu posso escrever dessa forma aqui, sem problema algum. Vou colocar de azul até para nós. Ficou muito clarinho? Será que tem um azul mais escuro? Tem um azul quase preto aqui. Então, vamos lá. Ó. Primeiro se resolve o 5 vezes 12. E 5 vezes 12 vai dar 60. 60 mais 28. Depois que tu fez isso, tu vai dividir por 4. Igual 60 mais 28 vai dar 88. E 88 nós vamos dividir por 4. Ou pode colocar como fração assim também, desse jeito, que é dividido por 4 também. E isso vai dar igual a 22. Ou seja, o número do calçado do João é 22. Então, vocês farão com esses aqui, da Maria, do Adolfo, Juninho, Ana e Alice. Outra situação seria uma situação mais matemática, assim, matemática aplicada, que tu fica calculando sobre fórmulas que não necessariamente tenha um valor seja uma fórmula específica de alguma coisa. Seria mais uma questão de treino. Então, a gente pode dizer que isso aqui é para treinar a nossa questão de valor numérico da expressão algébrica. Então, é o seguinte, o que nós temos aqui? 2x mais xy mais 3
y. Quando nós não temos nada aqui no meio, nós temos uma multiplicação. Eu não vou colocar multiplicação sendo x, porque já tem o x da formulinha aqui. Então, eu vou deixar como ponto. Como é que resolve isso? Se passou para nós, considere o x8 e y5. No lugar do x, eu vou colocar 8. Então, vou fazer 2 vezes 8. Colocar na linha de baixo, pode ser também. Vou fazer 2 vezes 8, mais xy. O x é 8 e o y é 5. Então, 8 vezes 5. Mais 3 vezes o y, ou seja, 3 vezes o y, que é 5. Como fica isso? Bom, o nosso 2 vezes 8, isso é 16. Opa, vou botar aqui para nós. Isso é 16, de novo. Vou colocar aqui então. 2 vezes 8, 16, mais 8 vezes o 5, que é 40, mais 3 vezes o 5, que é 15. E aí, como a adição tu pode somar um com o outro com um, a ordem não vai interferir. Isso vai dar igual a 71. Então, de novo, só substitui a letra pelo valor solicitado e vai calculando, chega no resultado da expressão. Um outro exercício que também é para treino é o exercício 3. A diferença do exercício 2 para o exercício 3 é que o exercício 2 ele fixa um valor para x e y. Então, em todas as questões aqui, o x vai ser 8 e o y vai ser 5. Já na questão 3, ele fixou uma fórmula. Isso aqui mais para frente vocês vão ver na fórmula de Bhaskara lá e tal. Então já é bom a gente treinando. Ele fixa uma fórmula e vai dizendo para te trocar os valores dessa mesma fórmula. Então, para essa primeira situação aqui, diz assim, o A é 3, o B é menos 2 e o C é 5. Utilizando nessa fórmula, B ao quadrado. Quem é o B? É menos 2. Então, nós vamos ter, vamos botar aqui, ó, o menos 2 elevado ao quadrado. Menos 4, que isso é da fórmula, menos 4, vezes A vezes C, vezes o 3, vezes o C, que é 5. Isso aqui vai ficar quanto? Isso aqui vai ficar igual. Primeiro, resolve a potência. Menos 2 ao quadrado é 4 positivo. Vou colocar na linha de baixo aqui. Menos 2 ao quadrado é 4 positivo. Se quiser colocar um sinal de mais aqui, pode, não é obrigatório. Agora tem que fazer menos o resultado dessa multiplicação aqui. 3 vezes 4 vezes 5, ou 5 vezes 4 vezes 3, ou 3 vezes 5 vezes 4. Então, 5 vezes 4 é 20, vezes 3, 60. Ou então, 3 vezes 5, 15, vezes 4, 60. Ou 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. Então, diferente da multiplicação ali, isso vai dar mais 4 menos 60. Então, tem 4 e deve 60, isso vai dar igual a, fica devendo, 54. Então, esse é o valor numérico da nossa expressão algébrica. Vocês farão o mesmo esquema, desceu aqui, farão o mesmo esquema com a letra B, a letra C e a letra D, substituindo cada letrinha aqui pelo valor que está sendo solicitado na ordem da questão. Bem simples e bem tranquilo, mas de grande importância quando se fala na questão algébrica. É preciso, sim, saber resolver fórmulas matemáticas substituindo essas letras por números e chegando num valor aqui no final. Quando a gente faz isso, na verdade, nós ficamos com uma expressão numérica, que trabalha bastante no 5º ano, no 6º ano, as expressões numéricas, e não deixa de ser, quando nós substituímos as letras por números, ficamos com uma expressão numérica. Certo? Um beijo, um queijo, então, bom exercício para vocês, até mais!